Acho curioso quando você traz essa discussão em torno da mobilização e de subestimar ou não essa capacidade de organização, né, Reinaldo? Porque a gente viu aí um pouco mais esvaziado, foi mais esvaziado também ali dentro dos discursos, né, das presenças. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui durante, mas como você destacou, teve dessa vez menos pressão, mas aí teve o fator Musk que destaca pra gente, acho que muitas pessoas que eu vi comentando, assim, fora do jornalismo sobre esse assunto, esse fator Musk mostrou também a capacidade de articulação internacional desse grupo, por isso a importância, então, da gente não subestimar isso tudo. Antes da gente seguir aqui com os destaques, queria até saber o que você achou ali, porque não estava só no discurso, Musk, né? Tinha escada da democracia para o pessoal pagar ali R$ 5 para subir, para conseguir tirar uma foto com a visão mais alta ali do público, com um recado, uma bandeira ali agradecendo o Musk. Tem o pessoal falando ali o faz o Elon, em referência ao faz o L do Lula. A referência estava por todos os lados, né? Queria a sua opinião também sobre esse clima ali do público, que uma repórter nossa até trouxe, nossa repórter que estava por lá, e acho que é isso, né? Fica no tom de mais do mesmo, só que ao mesmo tempo vai trazendo cada vez mais camadas para se entender o que vai seguir daqui para frente. Eles já falaram que querem fazer mais atos como esse, o próximo em Santa Catarina, também querem ir para o Nordeste. O que a gente pode esperar daqui para frente, né? Tem essa discussão, tem também o fato de estar sendo um espaço de pré-campanha, se isso também não desarticula um pouco a mobilização de aliados de outros partidos, porque aí a história começa a se misturar, vira um bololô e todos os nossos destaques entram aqui. É importante a gente separar isso para ir entendendo, né, Reinaldo? Veja, eu vi esse ato de ontem no Rio de Janeiro, é um ato de pré-campanha e eles vão repetir esses atos de pré-campanha, né? Então, campanha bolsonarista. É isso. Estão fazendo campanha eleitoral. Vão em Santa Catarina? Vai ter bastante gente em Santa Catarina, sem dúvida. Um estado que a gente sabe que tem um voto majoritariamente conservador, teve voto majoritariamente conservador. Agora, é preciso ver essa ideia de que tem um estrangeiro, né? E não vai, obviamente, nenhuma pegada xenófoba aqui no que eu estou falando. Mas essa ideia de que um empresário multibilionário vai dizer o que deve o Brasil fazer ou não, o que deve a corte no Brasil fazer ou não, o que deve o governo no Brasil fazer ou não, essa ideia seduz ali esse núcleo duro do bolsonarismo, mas talvez, né, afaste gente que pode ter até alguma simpatia, não gostar do PT, mas também não se sente confortável numa situação como essa, né? Em que troca o mito, o próprio Bolsonaro chamou o Elon Musk de mito, né? Troca o mito local por esse mito da liberdade e tal, que seria o Elon Musk, que, bom, primeiro não é, mas nem precisa ter essa avaliação crítica sobre Elon Musk, entende? Essa ideia não é uma boa ideia, eu acho. Eu acho. Claro que eu espero que os progressistas e os civilizados saibam trabalhar isso direito. Até agora não tenho visto um grande trabalho nas redes sociais, né? O Brasil sempre foi muito simpático, a nossa cultura, de maneira geral, ela é muito simpática às pessoas, aos estrangeiros, às pessoas de fora. Isso nós cansamos de ver. Todo mundo que vem fala isso, né? Os estrangeiros que vêm para cá, a nossa abordagem sempre muito cordial, muito amigável. Nós não temos, não tem uma coisinha ou outra com o argentino, mas é por causa do futebol, né? Mas a gente não tem uma hostilidade a quem vem de fora, né? A gente, quando alguém pede alguma dica para a gente de rua, por exemplo, a gente não reage como um francês, Muito pelo fazendo uma contrário, brincadeira. né? Muito pelo contrário. A gente É, geralmente é conhecido pela hospitalidade, isso. por querer saber, por querer Não, abraçar. a gente, inclusive, escande sílaba em português achando que o outro vai entender. Vai por Não, aqui. a gente inclusive fica fazendo Domingue. discurso em inglês ali Isso. para passar o recado direto, é o que a gente mais tem visto rodar aí nessa É. história toda do Então, Musk, né? O Brasil não é, o brasileiro não
não é hostil a estrangeiros. Agora, por outro lado, a ideia de que um estrangeiro vem aqui dizer o que a gente deve fazer ou não, isso também nunca colou muito bem. Também aí não, né? É, aliás, é muito interessante, porque hoje hoje são 504 anos da chamada descoberta do Brasil, né? É, Olha. e eu lembrei, tem um poeminha do Oswald de Andrade, que foi um dos grandes na Semana de Arte Moderna, né? Ele fazia aqueles poeminhas curtos, né? Então, sobre a chegada de estrangeiros aqui, né? Ele diz assim que quando o português chegou ao Brasil, né? Estava debaixo de uma baita chuva. E aí o português vestiu o índio. Aí ele fala: que pena, fosse uma manhã de sol e o índio teria despido o português. Que é genial. É, eu falo isso porque é preciso ver com que olhos, né, nós vamos enxergar essa coisa do Elon Musk. E há olhos de colonizado satisfeito, mesmo em alguns setores que eu imaginava estavam livres disso, né? É incrível como depois do ataque de Elon Musk, aumentou o ataque ao Alexandre de Moraes, também em alguns setores ditos mais cultos, mais esclarecidos no Brasil. O que é lamentável, né? Desconsiderando-se, inclusive, as diferenças que há de legislação e de atuação das respectivas cortes, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, diferença de aplicação da lei e mesmo de liberdade de expressão, né? No Brasil, já lembrei, jamais um jornalista poderia ser preso ou multado por não entregar sua fonte. Nos Estados Unidos, isso pode acontecer e acontece, não é? Então, é mentira que exista lá um padrão de liberdade de expressão superior ao nosso, é diferente. Há certas manifestações que lá não são crime, que na nossa legislação são, não é? Então, eu acho que esse Musk que veio assim, como aquele, agora eu vou aí salvar vocês. Vocês não sabem se salvar sozinhos, vão se salvar com a minha ajuda, né? Então eu vou aí. É, Eu não sei se está funcionando. Fazer comício eleitoral, que é o que estão fazendo, eu acho que isso já é ato de pré-campanha, né? Se a gente tomar cuidado, vai ter problema com o Tribunal Superior Eleitoral, que é ato de pré-campanha. Agora, que tenha criado aquela mobilização, agora sim, a partir de agora, tudo vai mudar para Bolsonaro, não vai mudar. Não vai mudar nada, né? E acho que ele está patrocinando alguns ataques à corte que só vão piorar a situação dele lá na frente. Houve manifestações claramente golpistas ontem. O discurso do Malafaia, né, que é um militante de extrema-direita que também é pastor, o discurso do Malafaia é um discurso golpista, incentivando o golpe militar, ainda que. Não foi isso que eu fiz. Basta pegar as palavras dele. Ele disse o seguinte, né, os comandantes militares deveriam todos renunciar. Ninguém deveria aceitar o comando militar até que o Senado não encaminhasse o impeachment do Alexandre de Moraes. Como é que é? Como é que é? Então, comandantes militares renunciariam, deixariam acéfalas às Forças Armadas, impondo ao Senado o impeachment de um ministro do Supremo? Isso é golpe. E aí caiu até pro Pacheco, no caso de ouvir E aí ali chamou o Pacheco de críticas dele, trouxa. né? Começou a xingar o Pacheco. E aí chamou o Pacheco de frouxo. Chamou o Pacheco de frouxo. Então, veja, é, no que houve ali de manifestação sobre as investigações de Bolsonaro e tal, terceirizado o ataque para Silas Malafaia, você tem uma pregação golpista. E a Bolsonaro ficou ali os elogios e as loas ao Elon Musk. Funciona esse negócio? Está funcionando menos do que há 2 meses. Esse é o ponto que eu estou dizendo, entende?
está funcionando menos do que há 2 meses. Isso é inequívoco. Isso não é uma invenção minha, né? E sim, nós vimos, para a glória daqueles que agora estão aí, né, fazendo alianças objetivas com o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira tem um programa. Ficou claro ali. Quem deu? Duas pessoas deram o programa da extrema-direita brasileira. O mais jovem, que estava no palanque, o Nicolas Ferreira, diz que o Brasil precisa de homem com testosterona. É um programa, né? É um objetivo. E o outro objetivo, segundo a Michelle, é o reino de Deus na Terra. Então, cheguei à conclusão de que o que a extrema-direita quer para o Brasil é digamos assim, uma teocracia testosterônica. Esse é o programa, né? Então, é uma coisa muito constrangedora, né? Ter essa, ter essa direita no Brasil, mas, enfim. Agora, o fato era para ser o grande ato, big one, e não foi. E Foi um guiado mico.